Suas ONGs atuam para sabotar a infraestrutura no Brasil. Falando já em educação, o que você tem de proposta, principalmente quando você fala de universidades federais e dessa anarquização que está acontecendo com as faculdades? Eu fiz faculdade pública, eu não fiz uma federal, eu fiz uma estadual que é a USP. E meio que já era assim, né? A ideia de um lugar livre, que a galera fica fumando maconha, faz politização o que quiser, ali. altamente politizado. Mas a que eu fazia, o nível da politização era mais alto no sentido positivo. Eu mesmo fundei um partido acadêmico lá, deu para disputar eleição, deu para ganhar a eleição contra a esquerda. Então é um pouco diferente do resto do campus da USP. O problema é o seguinte, a politização ficou tão arraigada que você não consegue imaginar o que é uma universidade pública sem ser uma universidade pública de esquerda. Eu visitei algumas em Santa Catarina, especialmente na parte mais de exatas, em que a coisa é muito legal. Você tem projetos super legais, e a real é que boa parte dos projetos bons, em termos de pesquisa no Brasil, boa parte não, a maioria, vem da universidade pública. Então a gente não pode jogar o bebê com a água do banho fora, né? Então você tem boa parte das pesquisas em áreas matemática aplicadas saindo de lugares, Unicamp. Sim, se a gente pegar mesmo a ideia lá da pele de tilápia para queimadura. Muito bem lembrado. Isso vem da pesquisa pública. O que eu acho que tem que fazer? Que a China foi para esse caminho, o Japão já tratou disso há muito tempo. Vamos investir em exatas e biológicas. Vamos investir apenas naquilo que vai aumentar a produtividade do brasileiro. Então, eu preciso investir em programação, eu preciso linguagem, tudo que envolva a área de tecnologia, que nos Estados Unidos chamam de STEM, toda a área de STEM, e isso envolve pesquisa em engenharia genética, na parte de agricultura nossa, de ter, por exemplo, criação de inteligência artificial voltada para o banco genético brasileiro, para a produção de mudas e espécies para a gente plantar e crescer. Tudo isso vira dinheiro no final. Então vamos investir muito nisso. Geologia para a parte das terras raras. O Serjão vai ficar todo frio, mas é verdade. Tem que ter muito investimento em geologia, química aplicada, toda a área de pesquisa para a gente fazer processamento na área de terras raras. Mete grana nisso. Agora, se o cara quer ser um advogado, cara, o Brasil é o país que mais forma advogado do mundo. Se você fizer isso, você tira o Brasil do terceiro mundo e ele joga ele para uma superpotência mundial. Isso, que é o nosso plano. Eu falo para todo mundo, o Brasil precisa virar um super país em 30 anos. O financiamento para as unisquinas, que tem muito unisquina por aí, que é a fábrica de vender diploma que não tem qualidade, não vai ter financiamento público para unisquina. Porque no fundo eu estou financiamento só o endividamento do cara, o cara não está pedindo nada. Então corto o financiamento para a unisquina, mas dou o financiamento para faculdades boas, com notas boas, que aí sim, que estejam fora desse hall de cursos que o Estado tem que investir. Aí a gente dá um financiamento para a pessoa faz o curso dela. De resto, o Estado vai investir nas áreas que vão gerar renda para o Estado brasileiro. Ponto. Cotas. Totalmente contra. Qualquer uma. Todas. Inclusive social, e aí eu vou falar qual é a solução que eu dou, que eu acho que é do cacete. Vou fazer bem rápido essa aqui, já que já tenho que ir para a próxima série. Imagina o seguinte, você tem uma escola pública. Você tem os rapazes e as moças mais talentosos na escola pública. Se eu detectar na escola pública, eu for fazer provões anuais em todos os anos, anuais todos os anos é repetitivo, mas fazer provões anuais, eu vou separar quem são os melhores alunos e que estão tendo o melhor desempenho escolar, eu já vou dar uma bolsa de estudos para essa criança nas melhores escolas dos municípios dos estados dela. Então se tem um menino inteiro do Maranhão que está tendo um desempenho mais alto, passou no provão, eu vou te matricular na melhor escola da tua região e ainda vou dar uma bolsa em dinheiro para a sua família, para que você vá arrumado para a escola, vá com dignidade. Eu dou um prêmio para a sua família, e aí esse aluno vai concorrer em igualdade de condições. Então todo ano vamos ter os provões, então antes de eu mandar uma cota pro cara, que o cara basicamente teve um ensino horroroso o tempo todo, aí, não, você é um quilombola, toma aí uma cota. Eu acho isso absurdo. Não, vamos treinar você, vamos te capacitar, você vai concorrer em igualdade de condição, você vai estudar numa escola particular e eu vou te pagar. Sabe qual é a melhor coisa? É mais barato eu fazer isso do que eu entregar pé de meia, que é esse programa horrível e que o aluno recebe uma grana só para ter frequência na aula. Quem disse que ter frequência na aula garante que o aluno está aprendendo na aula? Se você tivesse ainda a cobrança da nota que não existe, não tem. Então, assim, tá indo bem? Muito bem. Você é um aluno que é especial, você vai passar numa faculdade boa? Eu estou te dando a bolsa agora. Então, eu estou preparando o cara já na base. Então, se essa criança é uma criança negra do interior do Maranhão, cara, tá estudando, tá indo bem? Passou no provão, as aulas estão boas, tá bem disciplinado? Toma uma bolsa na melhor escola. Desde cedo você vai mudar a sua perspectiva, a sua visão de mundo, você vai ver que você tem outros horizontes, e você vai estudar, e o Estado está investindo em você. A melhor forma de resolver as cotas é fazer o investimento na base. E coloca todo mundo na mesma prateleira. Exato. Vai tirar as notas boas, vai passar no vestibular, pronto. Com o mérito dele. Se não passou, paciência. Aí ele não teve capacidade, porque o Estado investiu nele.
Controlado. Desse. Você sabe qual o perfil do jovem que entra pro crime? Se você pensa assim, se você fosse detectar, na série que os garotos hoje têm, sei lá, na 7ª série, tem 13, 14 anos. Quais são os indicadores que você veria para medir que um garoto, esse aqui vai entrar pro crime? Se você pudesse olhar, bater o olho. Falta de escolaridade. Ou seja, tem um desempenho escolar ruim, bate. Falta de escolaridade. Falta de oportunidade de trabalho, coisa que hoje no Brasil ainda nós temos um problema. Sim, porque é uma escravidão de crianças. Escravidão de criança. Então, assim, é um tipo de situação que eu acho que realmente o jovem tem que estar ali sendo estimulado a trabalhar de uma maneira, talvez não como um trabalho normal, mas em um trabalho efetivo, um jovem aprendiz ali, um estagiário, e esse estágio ser remunerado para que ele se sinta estimulado a estar continuando a trilhar um caminho através do trabalho. E como é que é a casa dele? Geralmente a casa é muito precária, a ausência de mãe ou de pai ou dos dois. Sim, especialmente do pai. Mãe solteira. Tem um estudo da GV, 80% dos meninos que vão parar na FEBEM não tem a figura paterna. E quando tem a figura materna, a correlação é bem menor. Ou seja, falta de pai, falta de autoridade masculina que gera autodisciplina, que é aquilo que a gente estava falando no começo. A falta de autoridade paterna faz com que a mãe tenha que trabalhar e que não tenha um acompanhamento real, esse garoto fica descontrolado. Ele vai ter um desempenho pior na escola e ele, como ele não tem referência masculina, ele é indisciplinado, ele briga com as pessoas e ele é facilmente cooptado por grupos de homens que vão oferecer para ele um pertencimento. É aí que esse cara é cooptado. Uma das coisas que a gente precisa fazer na escola, e aí entra coisas que vão desde atividade física a acompanhamento. Eles precisam de homens de referência. E este é o grande problema das escolas mais humildes. O ambiente escolar hoje é um ambiente em que não existem tantas referências masculinas para os rapazes. E a maior parte das famílias que não têm um pai estão nas periferias. E aí você vai entrando nesse ciclo. Então, esses meninos, eles ficam altamente indisciplinados, apresentam um desempenho muito inferior, e aí eles são a massa de manobra que é copiada pelo crime, porque o crime está na porta da escola cooptando eles. Vai vender uma droga, depois chama ele para vender para fora e tal. A gente tem que ter uma política, a gente vai desenhar, vai ser o nosso programa, que na escola ele tem que ter ídolos e referências, assim, o puta professor de educação física, que em geral costuma ser. Você já viu tem vários filmes americanos que o garoto tá na escola e tem aquele cara que ou o professor de educação física ou o treinador de basquete que vira o guru dele, ou até o cara da limpeza. Sim. Este cara precisa existir para esses meninos. Você tem que ter a referência do cara que vai pegar o garoto problema e, cara, vem aqui, vou te dar uma assistência, vamos fazer alguma coisa. Aí tem que dar o treinamento profissional e o treinamento esportivo. Quando você direciona essa energia desse cara para a atividade física, e a atividade física dá autodisciplina para ele, você revoluciona esse moleque. Assim, se a gente salva o cara dos 15 aos 30... Tá salvo de verdade. Tá salvo. O crime não vai ser cometido, porque é muito difícil você pegar um criminoso violento que vai ter aquele impulso com 45 anos. Aí é só aquele cara, sei lá, o cara sniper do PCC, sabe? Mas esse cara aí, a gente elimina ele, a gente mata ele. Depois um sniper melhor. E, Renan, quando que surgiu esse sonho de você se tornar presidente? Essas coisas, não, assim, pra mim não surgiram como... Eu nunca me visualizei dessa maneira, mas eu sempre tive uma ambição muito grande em fazer coisas grandes e não aceitar que o grupo ao qual eu pertenço perca. Sempre foi assim, por exemplo, eu nunca fui um grande jogador de futebol no colégio, mas eu sempre estava no time, eu era organizador do time, tinha que ser meio que o capitão do time. Se tinha feira de ciências, eu tinha que organizar porque o meu grupo tinha que ganhar. Eu sempre fui muito competitivo. Quando eu levo isso pro campo da nação, eu acho que é como se o Brasil fosse é aquilo que eu te falei, uma das maiores nações do mundo, potencialmente. O Brasil é para ser uma das 5 maiores nações do mundo, e a gente não entrega por falta de liderança. Aí eu vejo o nível dos líderes nossos, eu vejo as prioridades, eu falo, cara, isso aqui é um negócio horroroso. Então quando eu montei o MBL, eu montei junto com o Kim, com os rapazes, como um ato de raiva para destruir esses líderes que eu não gosto. Foi bem assim, a gente surgiu destruindo a Dilma Rousseff.
Até que chega um momento que a gente percebeu, pô, mas não adianta eu ficar só batendo se eu não propor nada. E aí eu organizei o grupo pra gente fazer essa proposição. Só que quando o grupo ficou pronto, o partido ficou pronto no final do ano passado, eu nunca me coloquei, eu falava, vou lançar o Danilo Gentili pra presidente. Aí o time virou, cala a boca, sempre foi você. Eu, como sempre fui eu? Não, sempre foi você, cara. Você é o cara que planejou isso tudo. Eu fiz os livros, eu fiz a estrutura, eu sempre fui o cara do bastidor. Não, você não tem que largar de ser covarde. Você arquitetou tudo. Sim, sempre foi meio que você e você nunca percebeu. Aí eu, tá bom, então vambora. E aí eu comecei, eu nunca fui candidato a nada, mas eu sempre fui uma liderança que planejou tudo. Está minha mão embaixo. 9. 10 mais 2. 1. 2. Vamos falar um pouco agora de meio ambiente. Transamazônica. Dá para fazer alguma coisa ali? Pelo amor de Deus. Terminar a estrada, você diz? Começar a estrada. Sim. Porque ali não tem estrada, Sim. tem um terrão. Aquilo não é uma estrada. Sim. Aquilo não dá para ser chamado de estrada. Sim. Vem desde a parte que a gente pega ela no Nordeste, a Transamazônica. Ela é horrível. Eu também peguei, não os pedaços que vocês pegaram, mas eu peguei uns pedaços horríveis. Calma que eu tô... Detalhe pra câmera, cara. Responder perguntas depois de fazer um esforço físico é sempre mais difícil. A gente tem que usar isso nos debates. Porra! Assim, o que a gente tem que fazer, assim... Mostrar o preparo. Faz uma série, físico, responde aí. Que quando legal. você responde ofegante, parece que você não sabe o que você tá falando. Mas é foda. Assim, basicamente, toda a área de infraestrutura na região norte, ela é interditada. A gente não consegue... Existe um monopólio muito grande ali. Você tá falando das barcas? Também. Eu já gravei sobre isso, das barcas. Você tem uma indústria... Você tem uma indústria de barqueiros ligados à Zona Franca de Manaus que querem que todo o transporte dos produtos e de pessoas seja fluvial. E, cara, dá pra ter estrada, dá pra criar pequenas cidades entrepostos ali no meio, ferrovia pra caralho. Só que você tem o lobby das barcaças, que é uma das piores coisas que existe, o lobby das ONGs, o combate, ICMBio, o Rasmussen fala muito do ICMBio, FUNAI, INCRA, quilombolas e tribos indígenas interditando, então você não consegue terminar uma obra na região norte. Então isso é assustador. Um governo nosso, até falei numa reunião com embaixadores gringos, especialmente os europeus e os americanos, eu falei, suas ONGs atuam para sabotar a infraestrutura no Brasil. Em grande parte, a gente não consegue terminar uma obra como a Transamazônica por falta de dinheiro e infraestrutura, porque isso é culpa só nossa, e da outra é que você tá com tudo interditado. Então, passou o licenciamento ambiental novo, as ONGs estão procurando novos meios para brecar o funcionamento das obras. Eu avisei para os embaixadores, eu vou expulsar suas ONGs do Brasil. ONG gringa que financia, por exemplo, supostas tribos indígenas que para a construção de uma ferrovia, eu vou botar ONG para fora. Mas os tratados internacionais, eu vou botar ONG para fora, cara. Você não pode, por exemplo, que um caminhoneiro fique preso, como aconteceu agora em Santarém, indo entregar soja para Cargill, preso por 3 dias. Eu já vi 7. Do Cargill foi inclusive uns 7, 8 dias. Sem conseguir ir no banheiro, sem conseguir beber água. Não tem nada. Porque uma tribo indígena, não sei se você sabe esse caso, a tribo indígena desapareceu no século XVIII, reapareceu nos anos 90 porque um antropólogo disse que era a mesma tribo. E aí essa tribo volta, ocupa a Cargill, dizendo que não podia a Cargill usar o rio, que eles estavam fazendo uma hidrovia que conectava com ferrovia e tudo mais, porque iria afetar o funcionamento da tribo, não sei o quê. E aí você pega um caminhoneiro, fica com a vida dele destruída, o Brasil deixa de exportar bilhões por conta de uma tribo. Esta tribo é financiada por 2 ONGs e tem uma parceria política com o PSOL. Uma dessas ONGs é norueguesa. Por que diabos a Noruega tem uma ONG que financia o funcionamento de uma tribo política que quer parar obras na região amazônica? Estou falando de um caso. Se for pegar toda a região, são inúmeros casos desses. Então, nós temos que fazer uma reforma nas contas públicas do Brasil que diminua a despesa e aumente a capacidade de investimento. Juros baixos você investe mais, então o Estado consegue investir. 2, você tem que fazer valer o licenciamento ambiental, porque agora que passou o licenciamento, o relator foi inclusive o Kim. Você tem meios de ação
para que uma obra consiga começar e terminar de maneira previsível, sem você ser parado com as licenças. Ah, não, o IBAMA vai te parar, não, o ICMBio vai te parar. Não, você consegue tocar a obra e evitar a judicialização. 3, tocar as ONG para fora. Aí, com base nisso, você tem que, assim, na região norte, não é até 163, tem a Transamazônica, tudo isso você vai ter que enfiar para parcerias públicos-privadas e terminar todas essas obras. É assustador. Perguntas assim que não podem faltar. Bolsa Família. Aquela família que eu visitei, lá em Melgaço, a mãe teve 8 filhos, 2 filhas estão grávidas com 15 anos. Essa mulher vai ter que ter Bolsa Família. Não tem o que fazer. Uma família no interior do Maranhão, a cidade não tem nenhuma atividade econômica, mesma coisa, vai ter Bolsa Família. Homem, uma cidade que a cidade tem atividade econômica, 25 anos, tá no Bolsa Família. Eu vou tirar ele do Bolsa Família. Ele aparece no CRAS para pegar o Bolsa Família, eu vou instituir uma frente de trabalho, que são as frentes cidadãs. Ó, tá aqui um trampo 3 vezes por semana, vamos fazer... Encosta a cabeça aqui, ó. Vamos fazer infraestrutura das vias de entrada na cidade, energia elétrica para os bairros afastados. Contrata 4 vezes por semana, bota para trabalhar. Isso aí seria o modelo. O modelo os Estados Unidos fez nos anos 30, quando o Roosevelt assumiu, por causa da crise de 29, empregou 3,3 milhões de pessoas. Então, o homem ou a mulher saudável, especialmente sem filhos, que estão no Bolsa Família, eu vou botar para trabalhar. Famílias, especialmente de mulheres, com crianças. Sim, aí não tem condição. Mantém. Mantém. Tem porta de saída. Tem que ter porta de saída. Qualquer plano. Agora, sendo bem sincero, para as mulheres com muitas crianças em lugares sem atividade econômica, Não tem, porque ela precisa cuidar do filho. não vai ter muito o que fazer. Esse é o Brasil Protagonista. Se inscreva no nosso canal.